Enquanto o pessoal não entra, se tiver alguém novo que está entrando por hoje na nossa live, que é a primeira vez, já se inscreve no canal e já ativa o sininho aí para a gente não perder nenhuma novidade e não perder nenhuma dessas 10 lives que a gente vai fazer. Não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho aí. Quando abrir o sininho, ativa todas as notificações para a gente não perder nada e a gente ficar amigo para sempre, tá bom? Antes de começar a live, eu preciso falar algumas coisas para vocês. Pode parecer repetitivo, pode parecer que eu estou falando tudo a mesma coisa todo dia, mas as pessoas que entraram na live hoje, tem muita pessoa nova que está chegando agora. Tem uns que eu já conheço, tem alunos meus que estão aí, a turma da minha equipe também está aí, só que tem muita gente nova. Então eu preciso explicar para vocês o que é que a gente está fazendo aqui. O que a gente vai fazer aqui, em primeiro lugar. E para vocês que não me conhecem, meu nome é Saba Fonseca, sou especialista em panificação, confeitaria, cozinha básica e industrial. Faço isso há mais de 30 anos e nós estamos aqui por uma única razão. Eu estou atrás de pessoas que querem transformar as suas mãos. Eu vou fazer com que vocês transformem as suas mãos em mãos de fada. E depois de ter as mãos de fadas, eu quero que vocês transformem as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. É por isso que a gente está aqui. Vocês vão transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Vocês vão transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo, tá bom? É para isso que a gente está aqui. E para a gente transformar as suas mãos em mãos de fada, a gente precisa fazer o que primeiro? E aí vem a pergunta: o que é e o que são pães modelados? Bom, para falar para vocês, pães modelados são as mesmas receitas que a gente tira lá do caderninho da vovó e vem e transforma ela em objetos de desejo. E o que são objetos de desejo quando a gente se fala de pães modelados? É quando a gente transforma uma receita simples, bem antiga, simples mesmo, de só amassar a massa e fazer a massinha, transforma ela em uma coisa bonita aos olhos de quem vê. Porque aqui as pessoas primeiro comem com os olhos, para depois comprar de você. Então, o que a gente vem fazer aqui é exatamente isso. Eu quero que você transforme as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. E é por isso que a gente está aqui. E o título dessa live nossa hoje é o momento ideal para modelar os pães. Existe um momento ideal? Precisa descansar? Pode fazer a massa e já modelar os pães? Então, você precisa saber que existe um ponto certo, uma hora certa, um momento certo de modelar os pães. Houve uma enxurrada de comentários, enxurrada de perguntas, até anotei aqui algumas perguntas do pessoal que me perguntou como que eu faço para deixar os pães, quando você parte os pães, eles começam a desfiar, começam a se rasgar, como se fossem fibras, tá? E é exatamente isso que eu vou te ensinar a você fazer com os produtos que você tem em casa hoje e com o que você tiver em mão em casa hoje. Só que isso eu vou fazer e vou te ensinar bem rapidinho no finalzinho dessa live. Então, só ficam comigo até o finalzinho, os comprometidos, que eu vou ensinar uma técnica, um truque, segredo nosso. Eu só vou te pedir para você não contar para ninguém, porque isso, segredo nosso, tá bom? E no finalzinho da live eu vou te explicar como que você faz hoje ainda um pão que você vai cortar com as mãos e vai rasgar. Segredo nosso, truque nosso, tá bom? E outra coisa, no finalzinho da live, vocês vão aqui, agora, nós vamos começar o momento ideal para modelar os pães, tudo bem? E vocês vão pensar aí quais são as dúvidas suas frequentes quanto aos modelos de pães e quais são as ideias que você tem, como modelar um pão, qual a dificuldade. Vocês fazem as perguntas, deixa no chat para mim, que no finalzinho aqui eu vou tentar responder a todos, tá bom? Então vai fazendo a sua perguntinha aí na cabeça, no chat aí, e depois você coloca para mim, que eu vou tentar resolver seu problema ainda hoje, tá bom? Então, gente, eu já falei para vocês o que são pães modelados,
Já relembrei para vocês o que nós falamos ontem sobre o desconhecimento dos tipos de farinha de trigo. E agora, como vocês já sabem, fermento, farinha de trigo, agora é a hora de modelar os pães. Existe um momento certo para modelar os pães? Bom, ontem nós falamos sobre os tipos de farinha de trigo e falamos sobre o fermento. Eu te expliquei ontem como que você faz para agilizar a sua massa crescer em metade do tempo. Te ensinei a tirar o cheiro do fermento, o gosto do fermento, azia, má digestão, queimação. Te ensinei a tirar tudo da sua massa ontem. Agora, você já está craque, né? Então, você já fez a massa comigo ontem. Ontem mesmo eu recebi várias fotos do pessoal que fez os pães. Ontem mesmo já mandou para mim hoje de manhã. E eu postei no Instagram, depois eu mostro para vocês. Tá bom? Então, se você já está craque em fazer massas, a primeira coisa que você vai ter que fazer é a modelagem dos pães. Primeiro, qual tipo de modelagem de pães você vai querer fazer? Você vai querer fazer um pão redondo? Você vai querer fazer um pão retangular? Você vai querer fazer tranças? Qual o tipo de pão que você vai fazer? Então você escolhe a sua modelagem. Existe um momento certo? Primeiro, você tem que deixar essa sua massa o mais mole possível. E aí você tem que fazer a sova do jeito que você faz a sova da sua massa em casa e deixar ela o quanto mais mole possível. Começou a desgrudar das mãos, é hora de você parar de colocar farinha de trigo. Eu sei que a ideia sua é, quando você está sovando a massa pede para você, olha, coloca mais um pouquinho de farinha de trigo aqui, olha, coloca... Eu sei que é inevitável que você vai colocar farinha de trigo, mas a partir dessa aula aqui hoje, eu quero que você abra sua mente, se despe de tudo que você aprendeu até agora sobre massa de pães. Porque hoje eu vou te contar o segredo de como fazer essa massa e qual é o tempo de modelagem, em que tempo você vai fazer a modelagem e como você vai fazer ela rasgar. Primeira coisa, massa bem mole. Começou a desgrudar, parou com a farinha. Agora, se a massa está pedindo farinha, agora é a hora de você tentar enganar essa massa. O que a gente vai fazer? Primeiro, eu sei que vocês vão me xingar, mas é assim mesmo que faz pão, todo mundo faz pão assim, eu faço assim e você também vai fazer assim. Quando você for olhar, você vai ver que a sua mão vai estar cheia, grudada de massa. O que você vai fazer? Você vai tirar, é assim mesmo que faz, gente. Sem me xingar, pode xingar, tá? E vai tirar e jogar em cima da mesa. Aquela raspa que está na sua bancada, você vai raspar ela. Agora é a hora de você enganar a massa. A massa vai falar, olha, eu tô mole, eu preciso que você coloque farinha aqui. Então, você vai enganar ela. Essa massinha que você tirou da mão, você vai colocar na massa e a raspa da bancada, sem sujeira, tá bom, gente? Coloca na massa. Ela vai entender o quê? Ela vai entender que você colocou mais farinha nela, mas não foi farinha, foi o que já estava na bancada. Então isso chama aqui em panificação de engano de massa. Quando você engana ela, ela não pede mais farinha, entendeu? O que eu quero dizer agora? Aí você vai modelando, amassando, você vai sovando de novo. Quando você tenta sovar de novo com aquele pouquinho de raspa que você deixou na bancada e as raspas da mão que estava grudada, ela não pede mais farinha. Mas ao você sovar mecanicamente, o que vai acontecer? Ela vai começar a ficar mais mole e vai pedir farinha. Agora é a hora de você enganar ela a segunda vez. Ela vai te pedir farinha. Olha, coloca um pouco de farinha aqui, porque eu tô mole, eu preciso mais aderência, eu preciso que você coloque mais farinha aqui para me dar estrutura. Então agora é a hora de você enganar. Você vai sair daqui hoje mestre em enganar a massa, tá bom? Você vai pegar a sua bancada que já está limpa e vai espalhar óleo em toda a bancada. A partir de agora, ninguém mais usa farinha de trigo. Acabou. Despe disso aí. Acabou. Sua massa está mole, mas agora a gente vai sovar ela naquela bancada com óleo. Tá bom? Óleo na mão, só um pouquinho, viu, gente? Também, né? Aquele monte também não. Óleo na mão um pouquinho. Olha um pouquinho na bancada, passa com papel toalha. Vocês já viram fazendo isso? Eu já fiz vários vídeos assim com vocês. E agora você vai sovar essa massa
na bancada com óleo. Não gruda, não gruda na mão, não gruda na mesa, não gruda na bancada, não gruda em lugar nenhum. E por quê? Porque você enganou a sua massa 2 vezes. A primeira vez foi com as raspas, ela achou que você colocou farinha. Beleza, primeiro engano. Segundo engano, você colocou óleo, ela pensou que você colocou farinha de novo, porque ela não vai grudar, porque o óleo não deixa grudar. A partir de agora, você coloca essa massa para descansar somente em um recipiente untado com óleo também, para não grudar, gente. E você vai deixar somente 20 minutos. Aí você fala para mim, olha, mas vamos deixar mais um pouquinho do que 20 minutos, porque se você deixar mais que 20 minutos para modelar um pão, pelo amor de Deus, não faz isso. Todo mundo pede para, deixa 1 hora. Quanto mais grande ficar a massa, mais fermentada a massa, pior fica para você trabalhar, porque ela já está fermentada. Então, para modelagem de pães, você precisa deixar descansar, coberta com saco plástico, untado com óleo ali, o recipiente, somente 20 minutos. É o terceiro engano que você vai dar nessa massa. Quando ela começar a crescer, você vai pegar essa massa de novo, vai colocar na bancada que já está untada com óleo e vai começar a sovar a massa delicadamente, só para tirar aquela fermentação dela, que é o gás carbônico que o fermento, que os micro-organismos vivos dentro da massa liberou o gás carbônico e ela cresceu. Você vai amassar lentamente, só para tirar aquele excesso de gás carbônico lá, que é a fermentação. Feito isso, aí está pronta a sua massa. Você não vai sovar para rasgar, você só vai apertar delicadamente o teste de amaciamento de massa. Joga, aperta, joga e aperta. Isso você vai fazer para tirar o gás carbônico que está lá dentro, que a gente chama aqui na padaria de fermentação. Feito isso, existe tempo para modelar a massa? Existe. Somente 20 minutos de espera. Agora você vai pegar a sua massa e vai cortar em pedaços de qual for a modelagem que você escolheu. Eu escolhi uma trança de 3 cordas. Você vai cortar em quantas partes? 3 cordas. Outra coisa, a hora da modelagem é a hora pior que tem, porque você tem que entender. E eu tenho que falar para vocês como que rasga, né? No finalzinho. Então, a primeira para você fazer uma massa modelada é a parte mais chata que tem, porque você tem que escolher o lado. O lado. Então, eu vou pegar uma folha aqui. Eu não sei se você tá dando para ver daí. Eu vou tentar te mostrar aqui. Você partiu, digamos que você vai fazer uma trança e partiu em 3 partes iguais. Existe uma parte dessa massa, você vai ver aí que você vai fazer essa atividade hoje para mim, você vai fazer esse teste, que você vai ver que existe uma parte da massa que você cortou que ela tá lisa. E existe uma parte, que é a parte do corte, que ela tá cheia de buraco, que é a fermentação. Essa parte que tá cheia de buraco, você vai colocar ela para cima, assim. E a parte lisa para baixo. Por que a parte lisa tem que ficar para baixo? Porque quando você for enrolar, a parte lisa vem para cima e a parte que está cheia de buraco fica lá dentro. Beleza. Tranquilo. Tá bom? É isso que você tem que fazer. Com as 3, olha a massa, pega a massa, uma massinha. São 3 que você partiu, não foi? Pega uma massa dela, põe a parte lisa para baixo, na bancada. E a parte que está em cima é a parte que está furada, que está rasgada. Aí pega o rolo de macarrão e aí você vai alisar essa parte de cima. Quando você enrolar, o que vai acontecer? Vai acontecer que a parte lisa fica para a parte de cima e a parte que está cheia de buraquinho, rasgada, fica lá dentro no miolo, que não tem problema. É exatamente esse o erro que todo mundo faz. Eles não olham o lado da massa. Precisa, gente. Pelo amor de Deus, vocês precisam, a partir de hoje, vocês vão fazer um pão aí na sua casa como atividade, como eu estou explicando aqui, e você vai fazer isso e depois vai postar para mim no Instagram, vai me mostrar como que muda o pão. Então, a partir de hoje, escolhe lado. Lado liso
para baixo e lado cheio de buraquinho para cima. Isso é uma técnica que a gente faz aqui há anos e é uma técnica que ninguém ensina. Eu quero que você saia daqui hoje, essas lives aqui não é para fazer, eu vou fazer um pão e beleza. Não, é para você aprender mesmo. Porque eu sei que você... Olha, eu vou te contar uma coisa que talvez você pode até nem imaginar, achar que eu estou falando um monte de coisa e tal. Mas, tenta entender. Se eu tivesse achado um curso desse quando eu tinha 18 anos, eu não tinha levado tanto tempo, até 50 anos que eu tenho hoje, para dar uma aula como essa. Se eu tivesse uma aula como essa, agarrava com as duas mãos e ia mesmo e não tinha problema. Então, entendam que eu fazer massa não é só pegar lá, jogar lá, amassar, deixar descansar o tempo que for lá, que vai dar certo. Não, gente, não é assim. A gente precisa de técnicas, mas não são técnicas mirabolantes, usando batedeira, usando máquinas, usando cilindro. Não, todas as nossas receitas aqui, elas são feitas manualmente, mas assim... Para pessoas, eu dou curso sim para pessoas que nunca fizeram pão na vida. Para pessoas, as minhas senhorinhas que eu já contei para vocês, aqui na rua de casa, por exemplo, elas trabalharam a vida toda e agora aposentaram. E elas foi um teste meu, eu fiz um curso presencial com elas aqui em casa mesmo, né? E aí a gente conversou muito sobre esse tema. A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Quando eu pego uma massa, eu preciso saber qual que é o lado que está rasgado, qual que é o lado que está liso, qual que é o modelo de pão que eu vou fazer, quanto tempo precisa para descansar uma massa, qual farinha que eu vou usar, que tipo de fermento que eu vou usar. E aí o pessoal me pergunta, que tipo de farinha que você usa? Qualquer uma, a que eu tiver e a que eu achar no supermercado, eu uso, porque a gente não usa mais isso de falar que eu vou comprar farinha mais forte. Se você não tem as mãos de fada, que é o que eu estou fazendo com você aqui, transformando as suas mãos de fada, para depois você transformar essas receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo, de nada adianta. A gente pode ter uma farinha muito forte, uma farinha muito boa, uma farinha que a gente pode fazer vários pães, pão salgado, pão doce, aqueles salgados da padaria que é feito a massa base de pão. Podemos fazer pão doce recheado. Se você não tiver as mãos de fada e não souber conversar com a sua massa, você não vai muito longe. E quando eu falo conversar, eu não estou mentindo, porque eu recebi vários e-mails, o pessoal ligou no meu telefone, o pessoal mandou mensagem, disse, cara, você é louco, você está falando com a massa, você está conversando com ela, não tem problema. Olha, eu vou te contar uma história, talvez você não saiba, não deve ter visto isso ainda. Mas as receitas, os pães, vão além de receitas. Porque eu sempre falo para todo mundo que eu converso, para os meus alunos, que os pães é uma bênção de Deus, gente. Porque o pão une as famílias. Tenta imaginar comigo, aquele cheirinho de casa de vó, sabe? Aquele cheirinho de pão no ar, assando um pão, casa quentinha, coração quentinho. Tenta imaginar isso na sua casa agora. Não tem preço que pague, gente. Então, o pão para mim é uma coisa que eu acho abençoada. E eu sempre vi a minha avó conversando com a massa. Ela falava assim, olha, não vou colocar mais farinha em você, tem que dar ponto. E eu falava, gente, eu acho que minha avó é louca. E naquele tempo eu não podia falar que minha avó era louca, senão eu apanhava. Eu tinha 14, 10 anos. E o que acontece é que ela chorava, ela arrepiava. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando de tanto eu xingar minha avó, de tanto eu não querer ver minha avó fazendo aquelas coisas, eu achava que ela era louca, eu fiquei igual. Porque quando eu tiro um pão do forno e o pão sai do jeito que eu quero, ou então quando eu levo o pão para as minhas vizinhas aqui, eu dou presente para as minhas vizinhas de um pão, e elas comem e falam que tá gostoso, me dá a receita, eu arrepio todinho, cara. Então, quer dizer, as receitas de pães, elas vão além das técnicas, elas vão além de receita. É uma coisa muito louca. Então a gente precisa entender esse dinamismo que é o que a gente tem nas mãos. As bênçãos que vem nas mãos de transformar uma farinha em um pão. Transformar as mãos em mãos de fada. Isso não tem preço, gente. E outra coisa,
Eu vou falar isso até vocês gravarem. Transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Bom, então falamos aqui do tempo de modelar os pães. Então vamos recapitular aqui. Você aprende a fazer a massa. Se você for fazer um pão modelado que exige trabalho, exige movimento, exige esticar a massa, você vai precisar de deixar ela descansar 20 minutos. Pode ser mais? Eu não aconselho mais, porque se vocês deixarem mais, quanto mais tempo vocês deixarem, pior fica de trabalhar. Pode deixar mais? Deixa, mas você vai me contar depois que você teve trabalho para fazer os pães modelados. Então você precisa deixar somente 20 minutos. Depois de 20 minutos, você vai cortar as massas no tamanho que você quer, no modelo que você escolheu e vai ver o lado. Lado liso para baixo, lado cheio de buraquinho para cima. E eu vou explicar para vocês uma coisa agora que eu falei no comecinho aqui para vocês, que no finalzinho dessa live eu ia ensinar para vocês um truque para vocês fazerem hoje ainda, para vocês terem em casa um pão que vai, na hora que você vai partir, você vai rasgar esse pão como em fibras. Então vamos lá? Lápis e papel na mão, que essa dica vale ouro. Para quem ficou comigo aqui até o finalzinho da live, agora é hora da gente acertar as contas e falar tudo que você está fazendo errado. Bom, primeiramente, vai a minha pergunta aí para vocês. Gente, alguém já fez pão aí que consegue rasgar? Ou alguém já fez pão aí que ficou duro, que não conseguiu rasgar aqueles pães? Pois hoje, então, acabou o seu problema, porque hoje eu vou te explicar como que se faz um pão quando você rasga. Quando você rasga com as mãos, ele rasga em fibra. Vamos lá então? Lápis e papel na mão, que agora essa dica vale ouro. Quero que vocês façam essa receita hoje e me posta lá no Instagram para a gente conversar depois sobre esse assunto, tá bom? Primeira coisa, fez a massa, já escolheu o lado liso, lado liso para baixo, furadinho para cima. Essa é a hora de você enganar de novo a sua massa. Você vai sair daqui hoje fazendo um pão e vai ser mestre em enganar a massa. Essa massa, você abriu ela em um retângulo de 40, digamos, estou inventando aqui, tá? Você abriu ela em um retângulo de 40 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. Você fez isso, certo? Você vai respeitar 1 centímetro de cada lado aqui sem passar nada. E nesse meio que sobrou, respeitando 1 centímetro de cada lado, você vai passar um pincel com manteiga derretida, bem devagarinho, certo? O que a gente está fazendo aqui, que a gente chama em panificação, a gente está fazendo a falsa dobra. O que é falsa dobra? A falsa dobra é que quando você passou a manteiga derretida, que é pouquinho, viu gente? É só para enganar mesmo. E você vai enrolar, a gente chama isso de falsa dobra. Porque quando você enrola, essa manteiga que você passou aqui dentro, ela não vai colar uma massa com a outra. Esse nome se dá de falsa dobra. Tudo bem? Até aí? Enrolou a massa, agora você vai deixar ela descansar e depois vai assar. Mas antes de fazer isso, a gente precisa fazer uma outra coisa. Como a sua bancada já está untada com óleo, você vai fazer uma outra coisa para mim agora e depois você me conta. Abriu, passou manteiga, enrolou. Quando você enrola, você vai ter que esticar ela um pouco para ela ficar as duas pontas todas certinhas. Então, estica. Só que você vai esticar essa massa na bancada que você untou o óleo. Então, quando você estica para lá, para cá, para lá, para cá, você está dando brilho nessa massa. É o que vai fazer as pessoas comerem com os olhos primeiro e depois vai intensificar a falsa dobra.
Porque quando você for colocar passar, o lado de dentro não vai colar um com o outro. E não vai conseguir também colar o lado de fora. Quando você coloca na sua forma e deixa os dois um perto do outro, eles não vão grudar, porque eles estão passados e esticados na bancada com óleo. Pouquíssimo óleo, né, gente? Também para deixar óleo na bancada. Isso se chama pra gente aqui de falsa dobra. Põe na sua forma, deixa descansar até que um pão encontre um ao outro, ou então eles cresçam não para dobrar de volume, cresçam até quase dobrar de volume. Aí você assa seu pão, traz aqui, deixa esfriar um pouquinho e agora corta um pedaço e agora você vai começar a cortar esse pão com as mãos. Você vai perceber que ele vai começar a rasgar. Por quê? Por causa da falsa dobra. Esse é um truque usado por todo mundo, mas que ninguém fala. Mas esse é o pulo do gato de hoje. Quero que vocês façam isso como atividade e postam para mim no Instagram que eu quero ver o resultado de vocês. Tem que rasgar. Então, quando você faz isso, aquela falsa dobra que você fez lá dentro, ele não vai conseguir grudar um no outro e vai começar e aí vai rasgar. É o que eu mostro para vocês em todos os meus vídeos, que os pães rasgam todos. Tá bom? Concluído então, como eu tinha dito para vocês, esse é o segredo que eu tinha que dar para vocês hoje e eu espero que vocês façam isso demais, tá bom? E se deixar eu falando, eu vou até meia-noite falando de pão, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu faço por amor e por prazer. E se tem uma coisa que eu posso ajudar, eu não posso ajudar dando dinheiro para todo mundo, fazendo um monte de coisa. Se eu posso ajudar em algum momento, o momento é esse. Ensinar tudo que eu sei, porque quem ensina não divide. Multiplica e eu quero que vocês sejam felizes com esses pães. Com família, com vizinho, levando para o trabalho e fazendo tudo que a gente tem que fazer. Por que será que tem dia que meu pão fica com casca murcha depois de assado? Ô, Tatiana, a casca murcha é exatamente isso que eu falei aqui. Você precisa deixar a massa bem mole, depois modelar seu pão. Casca murcha, você precisa colocar uma forma embaixo da forma que você vai assar os pães. E assar, se a casca murcha é o problema, você precisa assar no seu forno a 180 graus. Não põe 200 graus. 180 graus no forno mais baixo que você tiver, sem ser menos que 180. E deixa 180 graus até assar por completo e dourar em cima. Essa é tira e queda, você vai me contar amanhã que você fez um pão e não murchou a casca de cima, tá bom? Mestre, eu posso fazer a massa, colocar na geladeira e rechear no dia seguinte? Pode sim, desde que você use metade do fermento, porque a geladeira ela não consegue reter a fermentação toda. Então, pode sim, desde que você use a metade do fermento. Se você colocar, o fermento que é usado na sua receita e você colocar na geladeira, quando você chegar amanhã, está desse tamanho. Então, a gente tem que ter essa paciência de saber qual tipo de fermento usar e quanto usar para não dar esse problema, tá bom? Como faço para ver as outras aulas que perdi? Ó, gente, as outras aulas que vocês perderam, elas estão gravadas aí no canal, então é uma sequência. Jéssica, por que o pão fica maçudo? Será que foi sova demais? Não, Jéssica. É o contrário, é sova de menos. Quanto mais você sovar, mais elástica a massa ficar, menos maçudo. Se você colocou água muito quente também fica maçudo, tá? Então tem que ver aí o que você fez de errado aí. Depois você me conta aqui na seção de comentários, eu te respondo para saber realmente o que aconteceu, tá bom? Então, gente, aqui então eu respondi as perguntas para vocês. Nós vamos continuar sim explorando assuntos que vocês têm dúvidas. Vou continuar respondendo as perguntas para vocês, tá bom? Se vocês não assistiram às últimas aulas, eu peço a vocês encarecidamente que vão lá para assistir. Eu vou agradecer vocês, gratidão eterna por vocês me cederem o espaço de vocês, me cederem o tempo de vocês, gratidão por vocês ficarem até aqui comigo e eu espero vocês amanhã
Façam as atividades de hoje que eu passei para você saber como que rasga o pão e como que faz uma massa boa, tá bom? Espero vocês amanhã. Então, não vou ocupar vocês mais tempo não. Beijo para todo mundo e até a nossa próxima aula. Espera aqui, tá bom?